O Harry Kane nunca ganhou um título na carreira e por muito tempo culparam o Tottenham por isso. Acontece que talvez o problema não seja o time inglês, e sim o próprio atacante. Nesse vídeo, você entenderá que a maldição do Tottenham pode, na verdade, ser a maldição do Kane. E você vai entender como até o Bayern de Munique pode ser afetado por ela. Será que a maldição do Tottenham na verdade se chama maldição do Harry Kane? Um dos principais jogadores e goleadores do mundo, o atacante inglês Harry Kane ainda segue na sua saga para buscar o seu primeiro título da carreira. É isso mesmo, Harry Kane jamais se consagrou campeão em toda a sua trajetória como profissional. O atacante inglês jogou por 10 anos no Tottenham e nesses 10 anos nunca venceu um troféu sequer pelo time inglês. Apesar de ser o maior artilheiro da história dos Spurs, com 278 gols em 430 jogos, ao longo de sua trajetória, esse jejum de títulos sempre incomodou o Harry Kane. Então, hora ou outra, o seu nome sempre era ligado a outro clube quando chegava a janela de transferências. No entanto, o Kane sempre insistiu nesse sonho de ser campeão pelo seu time de coração, pelo time que o tornou uma estrela. E ele tentou esse objetivo até não aguentar mais. Apesar do Kane sempre ter tido um ótimo desempenho individual, ter conquistado várias artilharias em termos coletivos, ele nunca conseguiu nada. Talvez a melhor campanha dele com o Tottenham tenha sido um vice-campeonato de Champions League na temporada 2018-2019, quando o Tottenham chegou a uma final inédita, mas acabou sendo derrotado pelo Liverpool na grande decisão por 2-0. Muita gente sempre atribuiu a seca de títulos do Kane ao Tottenham, porque, como eu disse, individualmente ele sempre mandou muito bem. Pelos Spurs foram 3 artilharias de Premier League e ele foi eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra por 2 temporadas. Na temporada 2014-2015 e também na 2020-2021. Então Kane sempre jogou muito bem, sempre se destacou, mas os títulos não chegavam. Na janela de transferências de agosto de 2023, o jogo mudou. Após analisar várias propostas, após ter seu nome ligado a vários clubes, Harry Kane aceitou ir embora do Tottenham finalmente e acabou assinando com o poderosíssimo Bayern de Munique, numa negociação de 95 milhões de euros. Com essa transferência, acreditava-se que rapidamente Harry Kane levantaria o seu primeiro título como profissional. Até porque todo mundo sabe, já tem pelo menos uns 10 anos que o Bayern de Munique domina o futebol alemão, levando praticamente todos os títulos nacionais. Então acharam que seria uma separação, que o Kane começaria a ser campeão e o Tottenham continuaria na sua seca de títulos. Mas a história não tem sido bem assim. Logo quando Kane foi apresentado no Bayern de Munique, ele tratou de deixar bem claro as razões pelas quais ele estava assinando com o gigante da Baviera. Ele disse o seguinte: "Meu objetivo é ganhar títulos. É ganhar todos os títulos. O Bayern ganhou a Bundesliga várias vezes seguidas e essa é a expectativa do Bayern para essa temporada também. Penso em uma equipe que já ganhou muitos troféus, uma boa cultura de vitórias. Então, se alguém pensa em Bayern de Munique, pense em uma das melhores equipes do mundo." O Kane chegou com altíssimas expectativas de conquistar o seu primeiro título pelo Bayern de Munique logo na sua primeira partida da temporada. O Bayern iria disputar a Supercopa Alemã contra o Red Bull Leipzig. Mas o que se viu em campo foi algo totalmente diferente do imaginado pelos torcedores e pelo próprio Harry Kane. Porque, na decisão da Supercopa Alemã, o Bayern de Munique foi derrotado pelo Leipzig por 3-0 com o hat-trick do espanhol Dani Olmo. Então, Kane via ali a sua primeira grande oportunidade de conquistar um título e ir por água abaixo. Se você pensa que tomar um 3-0 numa Supercopa Alemã dentro de casa seria o maior problema do Kane, você está enganado. Porque quando chegou a Copa da Alemanha, a coisa ficou ainda pior. Nessa competição, o Bayern de Munique foi eliminado na segunda rodada por um time da terceira divisão, o Saarbrücken, que venceu o Bayern, mesmo com o Bayern tendo seus titulares em campo, pelo placar de 2-1. Essa eliminação em questão foi um vexame, porque estamos falando de um time que disputa a Liga dos Campeões contra um time da terceira divisão. O Kane não foi a campo nessa eliminação, mas o treinador Thomas Tuchel havia aproveitado outras estrelas nessa partida. E nem com essas estrelas,
o resultado foi diferente. Então, não rolou Supercopa Alemã e não rolou Copa da Alemanha. E o título que parecia mais certo, porque onde o Bayern de Munique domina tudo nos últimos anos, parece que também é algo que está sendo pego pela maldição do Kane, que é a Bundesliga. O Bayern é campeão da Bundesliga desde a temporada 2012-2013. Só para vocês terem uma ideia, quando o Bayern de Munique ganhou a Bundesliga pela primeira vez nessa sequência, ainda jogavam Ribéry, ainda jogavam Robben, o Miller ainda era novinho, só para vocês terem uma ideia. Então, são 11 títulos seguidos desde então, proporcionando uma das hegemonias mais absurdas que o mundo do futebol já viu. E com a maldição do Kane, ela pode chegar ao fim. Por incrível que pareça, hoje o Bayern de Munique não é o líder do campeonato alemão. O líder é o surpreendente Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso. Um treinador jovem, com um time jovem, sem estrelas, mas que tem jogado um futebol de fato de ser admirado. Hoje o Leverkusen tem 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o Bayern de Munique, e mostrou muita autoridade ao vencer o Bayern de Munique num recente confronto direto pelo placar de 3-0. Kane estava em campo nessa derrota e foi extremamente criticado pela imprensa alemã. O tradicional jornal Bild, que é um dos mais famosos da Alemanha, questionou essa atuação do Kane contra o Leverkusen. Classificaram sua atuação como a catástrofe do Kane, questionando sua baixa participação num jogo tão importante e questionando também os quase 100 milhões de euros que foram investidos na contratação do artilheiro. O próprio Kane foi procurado pela imprensa para falar após essa derrota para o Leverkusen e classificou a derrota como humilhante e lamentou estar na segunda colocação. Kane disse o seguinte: "Estamos 5 pontos atrás, mas ainda temos muitos jogos pela frente. Isso dói. Queríamos um resultado diferente. Faltam muitas partidas, e todas elas têm que ser uma final para nós, para podermos somar o máximo de pontos possíveis." Sem título da Supercopa, eliminado por um time da terceira divisão na Copa da Alemanha e longe do título da Bundesliga, a salvação para a temporada do Bayern de Munique pode acabar sendo o título da Liga dos Campeões. Mas até na competição continental, as coisas também não vão bem. Tanto que agora, nessa semana, o Bayern de Munique perdeu o primeiro confronto das oitavas de final. O time alemão foi derrotado fora de casa pela Lazio pelo placar de 1-0. E o curioso é que mesmo com o Bayern de Munique numa fase conturbada, com a diretoria cogitando a demissão do técnico Thomas Tuchel, o Kane classificou o Bayern de Munique como um dos favoritos ao título da Liga dos Campeões. O centroavante inglês havia colocado o Bayern no mesmo patamar de Real Madrid e de Manchester City para brigar pela sonhada orelhuda. Agora vem algo curioso: os números do Kane em termos individuais. Mesmo com um time mau, tendo eliminações, com a pressão em cima do técnico, o Kane tem tido números muito bons. Nessa temporada são 29 gols e 8 assistências em 28 jogos. Então, assim como lá na época do Tottenham, ele segue marcando gols e jogando bem. Só que o time não vai junto com ele. Agora fica o questionamento: será que o problema do Bayern de Munique e do Tottenham eram de fato a maldição do Harry Kane? Tem algum time que você acha que se o Kane fosse, ele finalmente conseguiria tirar toda essa zica e finalmente levantar um troféu? Põe a sua opinião aí nos comentários, quero muito saber o que você pensa e o que você tem acompanhado também desse rendimento do Kane lá no Bayern. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!